Fala galera, Demerval passando por aqui para tratar de um tema que a gente acredita ser de extrema importância. Todo assunto da área de segurança é super importante, mas nos deparamos com alguns profissionais ainda que, quando se fala desse tema, eles acabam por não entender, tá bom? E qual é esse assunto? Chama-se capacidade extintora. Se você fosse prestar uma prova hoje para entrar numa empresa aí na área de segurança do trabalho e caísse a pergunta: o que significa capacidade extintora? Você saberia responder? Ou pelo menos dar uma explicação ali que quem lesse aquela explicação, tá bom, entendi o que quer dizer? Tá bom. Então é isso que eu estou querendo passar para vocês hoje. Porque a gente se depara com vários profissionais que de repente ainda não entendem capacidade extintoras. E esse tema não é uma coisa que é muito recente não, já é um tema bem antigo. Se você for na IT21 do Corpo de Bombeiro, lá na parte de extintores, ele já denomina a capacidade extintora, o que é necessário num projeto, o mínimo que você tem que ter em termos de capacidade extintora. Por não dizer que alguns profissionais se dirigem a alguma empresa que vende extintor, ele quer comprar extintor por quilo ainda, me dá um extintor de 4 kg de pó químico, alguma coisa, e se perguntar para ele sobre capacidade extintora, qual a capacidade extintora que você precisa ou que está determinado no seu projeto, ele acaba por não entender. Então a gente bolou aqui uma apresentação para vocês na sequência desse vídeo, onde eu tento colocar de uma forma bem simples e bem fácil de entendimento para nós profissionais da área de segurança que precisamos entender sobre isso. Então, de repente, muita gente reclama, mas é muita coisa, muda toda hora. Não é que muda toda hora, nós temos que estar nos adequando, sempre estar revendo, até mesmo mudança de legislação, a gente tem que estar atento, mudou. É da nossa competência, é do nosso dia a dia, nós temos que entender. Então eu fiz essa apresentação agora para poder ajudar você, profissional da área de segurança, que de repente não sabe, nunca viu esse assunto, ou se viu, não teve um entendimento do que aquilo significa, e para dar essa relembrada para aquele que já viu e esqueceu. Então na sequência do vídeo, na sequência desse vídeo está uma apresentação que a gente fez que acha que pode, de repente, ajudá-lo aí no entendimento do que é uma capacidade extintora dos equipamentos de combate a incêndio. Então, galera, dando continuidade ao vídeo, vamos lá. Vamos definir, então, primeiro o que é capacidade extintora. Capacidade extintora define o tamanho do fogo, porque o fogo é mensurável, e a classe de incêndio que o extintor deve combater. Essa informação deve constar obrigatoriamente lá no rótulo do extintor. Então, se você olhar no rótulo do extintor, geralmente, se olhando de frente para o rótulo, do lado esquerdo vai estar lá aquela sopa de letrinha que você vai ver, né? 1A, 2A, 4A, você vai ver 5B, 10B, então, para poder entender. Mas como é que chega nessa classificação? Então, nós vamos nos ater aqui a uma norma, a uma NBR. Quando eu quero falar de incêndio de classe A NBR que vai fazer essa classificação aqui é a NBR 9443. Então, como é que prosseguiu esse teste para eles poderem chegar nessa avaliação? Então, eles pegaram lá, não sei se vão ver, vou até aumentar mais um pouco aqui para ficar até mais visível para vocês. Então, vamos ver aqui, ó. Eles pegaram lá como se fosse um engradado de madeira, um estrado, então são 50 elementos de madeira, então são os toquinhos aqui, ó, de 45 por 45 por 500 milímetros. Uma bandeja aqui com um líquido inflamável que bota fogo nessa madeira. Uma vez que o extintor consegue combater o incêndio nessas condições aqui, ele é classificado como 1A. E aí, na sequência, acontece a mesma coisa. Se o extintor esse mesmo extintor, depois ele consegue combater uma quantidade de fogo nessas condições que já mudam, ó, aqui era 50 elementos, aqui já são 78. Nós estamos falando aqui de incêndio de classe A. Se esse extintor consegue combater, nós estamos dando uma explicação bem superficial de como é feito aqui um teste através de metro, tudo para poder classificar a capacidade extintora daquele equipamento. Então ele vai de 1A, 2A, 4A, aqui ele vai até 30A, tá bom? Então
ele conseguiu combater essa quantidade de elementos aqui de madeira de 45 por 45, que já aumentou a 600 milímetros, então ele passa a ser classificado como 2A classificação. Vamos pegar a última classificação aqui, ó. Um extintor que consiga combater uma quantidade aqui, ó, de 192, vamos até diminuir um pouco aqui, ó. Então ele consegue vir aqui e combater essa quantidade de madeira que tem aqui, que é 192 elementos de 45 por 90 por 1850 milímetros, ele seria classificado em 30A, tá bom? Então essa sopa de letrinhas aqui é a capacidade que você está dando para aquele equipamento, em se tratando de incêndio de classe A. Se nós formos para incêndio de classe B, então já muda um pouco, vamos diminuir aqui. O que muda aqui em incêndio de classe B? Então incêndio de classe B, ele tem aqui tipo uma bacia de 1 metro por 1 metro, quase 1 metro quadrado. Ó. E deixa eu aumentar aqui para vocês poderem enxergar, para a gente poder deixar bem claro isso aqui para você. Então aqui vai ter 58 litros de N-heptano. N-heptano é um combustível líquido que tem aqui. Então só para você comparar, olha. Se o extintor tiver a capacidade de apagar isso aqui, é o tamanho da chama que vai dar 4 metros de altura, tanto é que eles colocam aqui, até simboliza aqui a figura, a padrão de tamanho aqui de um homem aqui, mais ou menos, para poder simbolizar isso aqui. Então, se esse extintor aqui, nós já estamos falando de extintor aqui de pó químico, tá bom? Se ele tiver a capacidade de apagar esse fogo, ele é considerado como 5B. E depois, se ele tiver a capacidade, já aumentou aqui essa bacia de contenção, 1,52 por 1,52. Então, aqui já tem 2,30 metros quadrados de área. 117 litros de N-heptano aqui. Então, ele passa a ser classificado como 10B. E aqui ele vai até 160B, que seria 1.895 litros de N-heptano aqui, dentro dessa bacia de contenção. Dá para você ver a chama, o tamanho dessa chama. Essa chama chegaria a 24 metros de altura. Esse extintor seria classificado como um 160B, tá bom? E nós estamos falando aqui dessa condição de extintores de pó químico seco para essa classificação. Nós falamos dos extintores o extintor de água, classe A. Aqui, ó, de acordo com norma, para o extintor de classe B aqui, a NBR muda, é a 9444. Os testes de capacidade extintora para classe B são realizados em cubas quadradas sob condições laboratoriais, contendo N-heptano aqui, ó. Classe B, fogo em líquidos inflamáveis, graxas, gases, combustível, só para a gente poder entender da onde vem essa classificação, 5B, 10B, 20B. Então, quando você vê essa letrinha aqui, é a capacidade extintora que o seu equipamento tem para poder combater um princípio de incêndio, um incêndio. Para a classe C tem essa classificação? Não. É a única coisa que entra para a classe C se ele não conduz eletricidade. Tanto é que você vai ver de repente lá na classificação do seu extintor, se ele for para a classe C, de repente ele é para a classe B e classe C. Então você vai ver 20B-C. Se ele tiver só o C aqui na frente, que ele também combate. Mas ele não tem essa classificação aqui extintora dos extintores para combate de classe C, tá bom? Então, dá para você entender da onde partiu essas nomenclaturas. Para classe A são engradados aqui, ou estrados de madeira aqui nessa quantidade, e aí a capacidade extintora. E para classe B são líquidos dentro dessas bandejas e também a mesma coisa. Vai fazendo-se o teste aqui, acho que se não me engano é 3 vezes que ele opta aqui por fazer esse teste para ver se combate. Também tem que ser uma pessoa experiente para poder fazer essas tentativas de combate aqui. Ele passando por esse teste, ele ganha essa classificação. Espero ter ajudado vocês aí no entendimento de como isso funciona, pelo menos para poder desmistificar um pouquinho isso. O que é capacidade extintora dos equipamentos. Então agora você não vai ter mais dúvida do que é essas letrinhas aqui, 5B, 10B, 20B, 40B, e na classe A lá, 1A, 2A, 4A, 6A. E se você for na IT 21, deixa eu pegar até a IT 21 aqui, já deve estar aberta aqui para nós, vamos abrir um pouco ela aqui, ó, IT 21 do Corpo de Bombeiro. Olha o que ele traz para a gente aqui, ó, 5.1, capacidade extintora. A capacidade extintora mínima de cada tipo de extintor portátil para que se constitua uma unidade extintora deve ser a seguinte aqui, ó. Para água,
Carga de água, extintor com capacidade extintora de no mínimo 2A. Então, pelo bombeiro, você precisa de, se for para colocar água lá, no mínimo 2A. Se for espuma, 2A e 10B, porque tanto extintor de espuma ele apaga a classe A como apaga a classe B, mas ele tem que apagar a quantidade de 2A e a quantidade de 10B. O de dióxido de carbono aqui, que não tinha aquela classificação, mas ele segue esse padrão, um 5BC, então no mínimo teria que ser 5BC. E carga de pó químico aqui, no mínimo 20BC. Então, quando você instala um pó químico, no mínimo ele tem que ser 20BC. 20BC, que é o teste que foi feito para classe B, e C, porque ele não conduz eletricidade. Pó químico aqui, o APC, ó. Então a capacidade extintora do pó ABC, no mínimo 2A e 20BC. Tanto é que ele apaga a classe A, apaga a classe B e classe C. E tem os carga de halogenados ainda, que ele vai até 5BC. Então tá na IT 21, mais essa outra informação, e aí você fecha esse entendimento. Ficou dúvida? Vem aqui nos comentários, deixa pra gente que a gente terá o maior prazer em ajudar você no entendimento da capacidade extintora. Se encontra aí num próximo vídeo.